Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal, eu sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da Palavra de Deus. Bom, hoje é terça-feira e como toda terça-feira agora, nós já temos nosso compromisso de estudar teologia sistemática, certo? Nós estamos estudando uma disciplina chamada pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Vamos hoje já para a aula de número 2 da pneumatologia, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Terça-feira passada introduzimos essa questão, explicando quem é, te apresentando quem é o Espírito Santo, né? Então hoje nós vamos falar sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então já deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que eles possam vir estudar teologia de graça aqui comigo também. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para a pessoa que vai vir também, tá bom? Bom, vamos lá. Lembrando que eu estou usando como referência a Bíblia Filament. E essa Bíblia Filament, ela tem a tradução NVT. Você vai ver que uma tradução um pouco diferente, é mais uma paráfrase da Bíblia, mas que ela ajuda principalmente pessoas mais jovens que querem começar agora a estudar a palavra de Deus, né? Então tem vários vídeos aqui, várias aulas com outras Bíblias, mas eu quero sempre estar mostrando alguma opção diferente no mercado, de repente pode ser interessante para você, tá bom? Ao estudarmos o Espírito Santo, é comum associarmos a sua atuação diretamente ao Novo Testamento, principalmente a Atos dos Apóstolos e a experiência do Pentecostes, né? Geralmente, quando você fala de Espírito Santo, alguns erros são comuns acontecer, já vimos isso na aula passada, mas uma das coisas que acontece, porque por causa da nossa cultura, falou Espírito Santo, eu já vou associar ele a Atos dos Apóstolos, ao derramar do Espírito lá em Pentecostes, né? Bom, no entanto, o Espírito Santo ele não aparece a partir do nascimento da igreja. Ele está presente desde o início da criação, conduzindo a história de Israel, capacitando líderes e profetas e preparando o terreno para a revelação plena de Cristo. Então, se você lembra da aula passada, eu te mostrei ali que ele teve uma participação ativa na obra da redenção, na obra da salvação. Desde o início você vê ele atuando e ele vai atuar até Apocalipse, né? E hoje eu quero mostrar para você essa atuação no Velho Testamento. Antes dele ser derramado lá sobre toda a carne em Pentecostes, que ele já existia, ele já era Deus e que ele já atuava, tá bom? O estudo, então, do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele é fundamental, pois nos mostra que a sua obra não é algo novo, mas parte do plano eterno de Deus. O Espírito, ele já estava em ação antes do Pentecoste, e compreender isso nos ajuda a enxergar a continuidade da revelação bíblica e a unidade do propósito divino. Então, se tem uma coisa que tem que marcar aqui é isso, ó, o Espírito Santo, ele já agia antes do Pentecostes. O Espírito Santo já estava presente antes do Pentecostes. Desde o início da criação, você vê a ação do Espírito Santo. Bom? Então vamos começar vendo, já que eu falei de criação, o Espírito Santo operando na criação, porque o nosso foco hoje vai ser o Velho Testamento. Papel ou caneta, ou pelo menos só a Bíblia na mão, e vamos lá. A primeira menção do Espírito Santo aparece logo no início da Bíblia. Tá assim, ó, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui o Espírito de Deus é apresentado como agente que traz a ordem ao caos e que prepara a criação para receber a vida. A palavra hebraica usada para espírito é ruach, que pode significar vento,
pode significar sopro ou pode significar espírito. A ideia é que o Espírito Santo ele se movia como um vento suave, preparando o ambiente para o ato criador. Então, abre comigo aí o Gênesis 1, 2. Eu quero te explicar bem o que acontece aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Olha só, vamos ler a partir do primeiro. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Bom, quando falo que no princípio criou Deus a terra era sem forma e vazia, não é que a terra era deformada, não é que a terra estava devastada. Quando está falando aqui sem forma e vazia, é que ela estava sem preenchimento. Deus havia feito a terra, né? Mas ele ainda não havia preenchido a terra. Como se você fosse fazer uma casa e você comprasse ali a terra e preparasse o alicerce da casa. Então essa casa precisava de paredes, precisava de toda a estrutura, e quando ele levantasse a estrutura, ela precisava ser o quê? Mobiliada, certo? Então quando o texto diz que Deus criou a terra e a terra era sem forma e vazia, o que está querendo dizer? Deus criou a terra, mas nesse momento era o alicerce vazio. Não tinha nenhuma estrutura e nenhum preenchimento. Tá? Não tinha estrutura, não tinha preenchimento. Era o alicerce sem as paredes, sem as colunas, sem nada e sem nada que ia lá por dentro. Então, quando Deus cria isso, ele cria os céus e a terra e por enquanto ela está sem forma e vazia, o texto diz que o Espírito de Deus, ele movia, no original está assim, ele pairava sobre a face das águas. A ideia de pairar, para você entender a analogia, imagina uma ave, um pássaro, que ele está batendo, imagina uma águia, que é um pássaro grande, e ele está planando no céu ali, batendo as asas. E quando ele bate as asas, sai aquele vento gerado pelas asas, e aquele vento vai gerando aquelas ondas na água. Entende? Então, imagina o pássaro ali batendo as asas e o atrito ali, a movimentação, vai gerar um vento. Esse vento é aquele que vai trazer ondulações na água. Aquilo vai preencher a água, não vai deixar a água sem um contato, sem um preenchimento. Então, esse movimentado vento sobre a água, essa era a ação do Espírito Santo. Por isso que aparece aqui ele como ruar, vento. Né? Não é que ele é um vento, mas é que naquele momento ele estava cuidando, ele estava preenchendo toda a terra. Tá? Preenchendo a terra, ele estava cuidando. Ou seja, isso aqui me mostra que Deus ele fez a terra, mas ele nunca a abandonou. Por que isso é interessante? Porque tem muitas pessoas que vão querer dizer que Deus ele criou a terra ficou aqui, alguma coisa aconteceu que a terra foi devastada, no capítulo 1, versículo 1, e lá no versículo 2, quando a terra está sem forma e vazia, é porque a terra foi devastada. Isso é chamado de teoria da brecha. Não. A terra nunca foi abandonada e devastada. A terra nunca foi destruída. Deus ele criou e desde o início ele está aqui, através do seu Espírito Santo, cuidando da terra. Por quê? Porque a terra seria o local onde ele estava preparando para colocar o homem como a sua coroa da criação, como aquele que ia guardar, iria cuidar de tudo aquilo que Deus estava criando aqui. Tá bom? Além do Gênesis, outros textos confirmam também
que o Espírito Santo participou da criação. Então, quando você olha aqui que Deus criou todas as coisas e cuidou, você não tem só em Gênesis aqui que mostra que o Espírito Santo esteve presente, mas você vai ter outros textos que vai te mostrar isso. Então você tem os Salmos 33:6, Jó 33:4. Então vamos ver esses textos lá. Salmo 33:6. Salmos. Opa, que eu não estou achando. Aqui, ó, Salmos 33, versículo 6. Ó. O Senhor falou e os céus foram criados pelo sopro da sua boca, as estrelas nasceram. Então, esse sopro aqui, ó, esse sopro, o sopro, a palavra sopro aqui vai ser exatamente o quê? Rua. Que rua é a mesma palavra que se traduz por Espírito Santo. Então, o que está querendo dizer? Que o Senhor falou e os céus foram criados. Através de quem? Através também do seu Espírito Santo. O seu Espírito Santo estava presente ali, tá? Outro texto, né? Jó 33:4. Volta um pouquinho na sua Bíblia, antes de Salmos, Jó 33:4. Vamos ver aqui, ó. O Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Então, pensa, olha só a palavra sopro, a palavra rua aqui também, ó. Rua é a palavra que se refere também ao Espírito Santo. Então está mostrando aqui, ó, que ele criou, ele participou da criação dos céus e da terra, né? E Salmos eu vejo que, ó, pela sua palavra, todo o exército foi criado, todas as coisas foram criadas, e eu vejo também em Jó que ele participou da criação do homem, certo? Ele participou da criação. Ó, o Espírito de Deus me criou. Então, olha que interessante. Eu aprendo que Jesus participou da criação do homem e da toda a natureza, porque João fala isso para nós, não é isso? Vamos conferir lá em João o que João fala para nós sobre isso. João, capítulo 1. João, capítulo 1. Olha o que João fala aqui, ó. Versículo 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, falando de Jesus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. E sem ele, nada foi criado. O que o João está falando? Que Jesus, por meio de Jesus, que todas as coisas foram criadas. Então o homem também foi criado por causa de Jesus, por intermédio de Jesus, com a participação de Jesus. Eu sei que Deus foi aquele que falou, que executou, que ordenou a criação. Então eu já tenho na Trindade a pessoa do Pai na criação, né, falando que Deus no princípio criou Deus todas as coisas. Eu tenho aqui João falando que o Filho Jesus criou todas as coisas, participou. E agora em Jó eu tenho a confirmação de que o Espírito Santo também participou da criação de todas as coisas. Não é isso? Ó? O Espírito de Deus me criou. Olha que interessante. O sopro, ou ruach, do Todo-Poderoso, ruach é a mesma palavra para Espírito, me dá vida. Então esse me dá tá no verbo aqui, me falta esquecer o termo que se usa agora, mas ó, me dá vida. É algo que aconteceu e continua acontecendo. Ou seja, é aquela ideia do Espírito Santo como aquele que participou da criação e da manutenção. É aquele que bate as asas e o vento ele vai interferindo com toda a criação desde o início. Tá? Olha só, o Espírito de Deus me dá a vida. O Espírito, então, me criou e o Espírito de Deus me dá a vida.
Olha a trindade presente na criação. Tá certo? Então esses textos mostram que a vida... Então, esses textos mostram que a vida e a ordem no universo são obras também do Espírito. Ele não é apenas um ator secundário, mas ele participa ativamente da criação, sustentando e renovando a vida. Sustentando e renovando a vida. Então você pode até colocar aqui, ó, em Gênesis 1, 2, para você saber que isso aqui, ó, tem uma ligação. Quando você chegar na sua Bíblia, que você lê isso aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo te mostrar, ó, grifado, você colocou aqui, ó, Gênesis 1, 2. Você, como já estudou, você vai saber que aqui está falando da participação completa da Trindade na criação. Olha que interessante. Bom, vamos ver também o Espírito Santo e a sabedoria presente aqui no Antigo Testamento. Bom, outro aspecto importante no Antigo Testamento é a ligação do Espírito Santo com a sabedoria e com a habilidade, tá? O Espírito, ele não se manifestava ou não se manifesta apenas em atos milagrosos, mas ele também se manifesta em dons práticos que capacitam o povo de Deus. Então vamos trazer uma parte mais simples. A gente não aprende que o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para evangelizar? A gente não aprende que batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para o ministério, para evangelizar? Por que capacitação? Porque o Espírito Santo, ele não age na vida do crente simplesmente com dons extraordinários. Tudo na vida do crente, operado pelo Espírito Santo, o propósito é o quê? O propósito é salvação de almas. O propósito é manutenção aqui do reino de Deus. Então, quando há necessidade de dons extraordinários, é lógico que ele vai atuar. Mas a maioria das vezes, ele não vai atuar em dons extraordinários. Mas você vai ver ele atuando também em sabedoria e habilidade. Vamos ver na prática isso aqui? Um exemplo notável é o de Bezalel e Aholiabe, artesãos responsáveis pela construção do tabernáculo. Em Êxodo 31:3, Deus diz assim: e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. A gente já passou, né, no nosso estudo de teologia bíblica, vamos abrir aqui em Êxodo, nosso estudo de teologia bíblica, nós já estudamos o livro do Êxodo. Lá no Êxodo, eu não comentei com você especificamente sobre Bezalel e Aholiabe, mas nós estudamos o tabernáculo. Nós estudamos ali todos os utensílios do tabernáculo, né? Então, tudo aquilo que você lê ali, aquela criação, foi uma capacitação de Deus. Então, aqui, ó, Êxodo 31, versículo 3. Ó, vamos começar do versículo 1. O Senhor disse a Moisés: veja, escolhi especificamente Bezaliel, filho de Uri, neto de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, e lhe dei grande sabedoria, e lhe dei o que? Habilidade, e lhe dei perícia para trabalhos artísticos de todo tipo, tá? E lhe dei o que? Ó, sabedoria, habilidade e perícia. Então eles que eram os engenheiros do tabernáculo, de todos os utensílios, das roupas, de tudo que tinha lá dentro. E por quê? Porque eles foram capacitados pelo Espírito Santo para poder fazer. Tá certo? Então aqui o Espírito Santo, ele é quem concede habilidades artísticas para que o tabernáculo fosse construído com excelência. Esse texto nos ensina que o Espírito Santo
ele não age apenas no campo espiritual, mas ele também age no trabalho humano, capacitando a gente para fazer o quê? Tarefas criativas e tarefas práticas. Então, muita gente esquece que o Espírito Santo pode te fazer essa habilidade. O Espírito Santo, ele pode me capacitar para poder fazer para poder eu ter uma certa habilidade e naquilo eu honrar o nome de Deus, né? Quantos testemunhos você não vai ver aí, ó, de pessoas que trabalham com uma destreza tão grande em certas coisas e através daquilo ela consegue ganhar o sustento para a sua vida, né? Então, muitas vezes o que falta é o quê? É saber pedir. Mas o Espírito Santo, ele pode te capacitar, ele pode te dar um dom, ele pode te dar uma habilidade. E outra, aquilo que você faz, o Espírito Santo ele pode aperfeiçoar em você. Ah, eu sou um administrador de empresas, mas eu não consigo administrar direito, eu acho que eu vou ser mandado embora. O Espírito Santo, ele também pode agir no sentido de te aperfeiçoar, de melhorar a sua condição. É o que nós vemos ele fazendo aqui. Uma das habilidades do Espírito Santo é exatamente te trazer sabedoria e te trazer habilidades. Tá certo? Então, o mesmo princípio aqui aparece lá em Provérbios, onde a sabedoria ela é retratada como fruto do sopro divino. Nós já aprendemos o que é sopro. O Espírito concede discernimento, entendimento e direção, mostrando que a verdadeira sabedoria não é apenas intelectual, mas ela é espiritual. Tá certo? E eu quero fazer um parênteses aqui para essa sabedoria aqui, discernimento. Muitas vezes nós, como servos de Deus, temos caído em muitas coisas por falta de discernimento. Às vezes o marido ele entra numa dificuldade grande com a sua esposa, a esposa entra numa dificuldade grande com o seu marido, os filhos às vezes causam um abismo tão distante dos pais, e muitas vezes é porque falta discernimento nos diálogos, falta discernimento de saber a hora de falar, a hora de calar, a hora de agir, a hora de orar, né? E esse discernimento, ele também é um dom do Espírito Santo. Ou seja, é algo que eu também posso pedir para ele. Mas o que é o erro da gente muitas vezes? É porque nós pensamos que discernimento, inteligência, sabedoria, domínio, organização, nós pensamos que isso tem necessariamente que partir da gente. Que eu tenho uma auto-obrigação de ser uma pessoa que tem um discernimento nato para todas as coisas, que sou muito sábio para resolver. Não. A Bíblia ela nos orienta a pedir com zelo os melhores dons. Eu vejo aqui, dentro de Bezael e Eliabe, que um dos dons do Espírito foi esse, conceder sabedoria, conceder habilidade, discernimento. Como é que será que você tem lidado com isso? Olha que interessante. Bom, mas vamos continuar. Vamos ver aqui o Espírito Santo também no Velho Testamento, a atuação dele junto à liderança. Olha que interessante. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele capacita líderes específicos para conduzir o povo de Israel. Ele não habita em todos de forma permanente, como no Novo Testamento, mas ele é derramado sobre pessoas escolhidas para fazer missões especiais. Então, o derramar sobre toda a carne que nós vivemos hoje, isso não existia no Antigo Testamento. Jesus precisava ir, morrer por nós e para o Espírito descer. Isso é verdade. Mas no Velho Testamento, o que nós observamos era o Espírito Santo presente em pessoas específicas para que a obra de Deus pudesse ser realizada. E nessas pessoas você vê uma atuação principalmente do Espírito na liderança de Israel. Por quê? Porque uma liderança sem a presença de Deus
não conseguiria guiar o povo de Deus. Por quê? Porque uma liderança sem Deus, ela vai querer usar recursos de uma liderança padrão, que não tenha nada de espiritual. E a partir do momento que eu quero me igualar com o mundo, eu não vou ser igual ao mundo. Por quê? Porque Deus nos chamou para ser diferente. Então, se eu me igualo ao mundo, a tendência é que eu não venha a evoluir na minha liderança. Mas quando eu entendo que eu sou um povo diferente, que eu sou um povo separado, que eu passo a buscar o Espírito Santo de Deus, ele vai agir no meu coração, e em que pese o fato de eu me preparar como um líder, né, a presença do Espírito é o que vai fazer a diferença na minha vida. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, você vai ver isso aqui em José, por exemplo. Então em Gênesis 41, 38, Faraó reconhece que o Espírito de Deus estava nele. E o que o Espírito estava dando para ele? Sabedoria para ele interpretar sonhos e para ele governar o Egito. Vamos ler lá? É Gênesis 41, 38. 41, 30. Deixa eu achar o 38 aqui. Por isso o faraó perguntou, isso mesmo, 41, 30. Será que encontraremos alguém como esse homem? Sem dúvida, há nele o quê? O Espírito de Deus. Tá? O Espírito de Deus. Bom, você vai ver isso em Moisés. Moisés, ele é um dos maiores exemplos de liderança ungida pelo Espírito de Deus. Em Números 11, 7, Deus promete compartilhar o Espírito que estava sobre Moisés com os 70 anciãos, para que ajudassem a conduzir o povo. Tá? Então, Números 11, 7. Avança mais um pouquinho, antes de Deuteronômio, você vai ver Números. Números, capítulo 11, versículo 7. Cadê aqui? Aqui, ó. O maná era como semente de coentro e tinha aparência... É isso mesmo? 17, né? Eu tô lendo errado aqui. 11, 17. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregar o povo sozinho. Então, tomar o Espírito aqui está falando de comunhão. É o mesmo Espírito que agiu em Moisés, que agora agiria na vida dos anciãos, que estariam também sobre o povo. Então, ou seja, o que eu vejo aqui é o Espírito Santo sendo repartido sobre alguns, não sobre todos, mas sobre a liderança para a condução do povo pelo deserto. Tá certo? Josué, em Números também, 27, 18, Josué, ele é escolhido porque ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Olha que interessante. Eu não vou ficar lendo todos os textos, mas alguns eu vou passando com você e outros você vai ficar vendo aqui. Números 27, 18, né? 27, 18. O Senhor respondeu: convoque Josué, filho de Num, em quem está o quê? O Espírito, e coloque as mãos sobre ele. O próprio Deus atestou: convoque Josué, filho de Num, em quem está sobre ele o Espírito. Então, eu vejo aqui novamente o Espírito Santo enchendo uma pessoa, para essa pessoa, que essa pessoa seria um futuro líder. Josué seria aquele que entraria, que seria o sucessor de Moisés, no sentido da liderança política do povo ali naquele momento. Em Juízes, né, o livro de Juízes mostra repetidamente que o Espírito vinha sobre os líderes como
Otoniel, por exemplo, Gideão, Jefté e Sansão, capacitando eles para o quê? Para libertar Israel. Tá certo? Em Reis, você vê Davi, ele é um exemplo claro. Em 1 Samuel 16:13, quando ele é ungido, diz assim que o Espírito do Senhor se apossou de Davi desde aquele dia em diante. Em contraste, o Espírito se retira de onde? De Saul. 1 Samuel 16:14, mostrando que a unção poderia ser perdida. Vamos ler esses textos lá, 1 Samuel 16:13. Vamos ler o 13 ou 14. 1 Samuel 16, 13 e 14. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com o óleo que havia trazido e ungiu. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. O Espírito do Senhor é o Espírito Santo. E aí no versículo 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Ou seja, o Espírito de Deus ele não era algo imóvel, uma coisa... Não. Ele poderia pousar e sair. Nós aprendemos que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Não no sentido de pessoa como nós. Você vê a aula 1, você vai entender. Então, ele poderia usar uma pessoa como ele poderia não usar. Esses exemplos revelam que o Espírito Santo ele é quem levanta, ele é quem capacita e é quem mantém a liderança em Israel. Sem ele, os líderes eram frágeis e incapazes de cumprir o seu papel. E isso continua sendo até hoje. Em que pese o fato do Espírito ter sido derramado sobre toda a carne, você vê que o Espírito Santo ele tem uma ação especial sobre os líderes, porque sem o Espírito Santo, os líderes ainda hoje se tornam frágeis e incapazes de cumprir o seu papel. Tá? Vamos falar também aqui o Espírito Santo e os profetas. Tá? Tudo nós estamos falando da ação do Espírito Santo no Velho Testamento, hein? No Velho Testamento. Então vamos ver o Espírito Santo e os profetas. Então talvez a maior ênfase no Antigo Testamento esteja na relação entre o Espírito Santo e os profetas. Eles eram o quê? Porta-vozes de Deus e sua autoridade não vinha de si, mas elas vinham da ação do Espírito Santo. Eram homens cheios do Espírito Santo, mesmo antes do Pentecostes, aonde eles eram capacitados pelo Espírito Santo para um propósito. Ezequiel 2:2 nós lemos assim: então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo e me pôs em pé, e eu ouvi o que ele me falava. Lembra que nós falamos que o Espírito Santo também fala, né? Eu ouvi o que ele me falava. Miqueias 3:8, outro profeta. Mas, de fato, eu estou o quê? Cheio do poder do Espírito do Senhor. Estou cheio de juízo e cheio de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ou seja, o profeta falando, eu estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que traz aqui, o juízo. O Espírito Santo é aquele que traz o juízo e é aquele que traz a força. Ou seja, o juízo em que sentido? Era ele que colocava a palavra na boca do profeta
para que o profeta falasse. E a força era ele que fortalecia o profeta para que o profeta resistisse aos intempéries que fosse ser levantado contra ele. Tá? Então o Espírito Santo é quem capacitava os profetas para fazerem o que faziam no Velho Testamento. Isaías 61, versículo 1 também. O Espírito do Senhor Deus estava sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Então isso aqui é um versículo messiânico. Isso é um versículo messiânico. Mas os versículos messiânicos, às vezes, eles tinham duplo significado. Ou seja, significado no sentido de discernimento e conclusão daquilo. Então, às vezes, um versículo messiânico, ao mesmo tempo que ele apontava para um futuro, ele apontava para o presente. Então, esse versículo aqui, profeticamente, ele apontava para Jesus. O Espírito de Deus estava sobre Jesus, porque ele foi ungido para pregar as boas novas aos quebrantados. Mas o profeta estava dizendo que o Espírito também estava sobre ele. Que aquelas boas novas, o que é as boas novas? As palavras de salvação que ele pregava para o povo no reino de Judá, já era uma ação de quem? Do Espírito Santo, ou o Espírito de Deus. Esse último texto é especialmente importante porque Jesus o aplica a si mesmo em Lucas 4,18, como eu te expliquei, mostrando que a promessa do Espírito Santo sobre o Messias, ela já anunciava lá no Antigo Testamento. Olha que interessante isso aqui. Bom, então assim os profetas não falavam por conta própria, mas eles eram inspirados pelo Espírito Santo para revelar a vontade de Deus, para corrigir o povo e para anunciar o futuro, anunciar as coisas que viriam. Continuando aqui, nós vamos ver também a ação do Espírito Santo na promessa do Messias, nos textos messiânicos que apontavam para a chegada de Jesus no mundo. Bom, no Antigo Testamento também apresenta o Espírito Santo como aquele que repousaria sobre o Messias, trazendo salvação e trazendo justiça. Esse é um ponto central, porque liga a expectativa de Israel à obra futura de Cristo. Então você vai ver isso aqui em Isaías 11:12. Repousará sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. Repousará sobre ele o Espírito Santo. Vamos ler na Bíblia isso aqui? Isaías 11, versículo 2. Isaías 11, vamos ler a partir do primeiro. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará fruto, e o Espírito do Senhor pousará sobre ele. Sobre quem? Sobre esse rebento, sobre esse renovo que vai nascer. Então, o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito da sabedoria e o Espírito do discernimento, o Espírito do conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. E ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência e nem acusará com base em rumores. Então, olha só, o Espírito de Deus estaria sobre ele trazendo vários dons, que não eram dons extraordinários. Não era dom de poder instantâneo, não, mas eram dons que iam agir no seu coração, fazendo daquela pessoa, do Messias, uma pessoa com um caráter diferente,
fazendo aquela pessoa uma pessoa com caráter, uma ética do reino, que as pessoas olhariam para Jesus e saberiam que ele era diferente, pelo menos. Então, traria para ele sabedoria, traria para ele discernimento, um espírito de conselho e um espírito de poder. Nós já aprendemos aqui o porquê poder, né? Aprendemos sobre o discernimento. Então, olha que interessante, ter o Espírito Santo, naquela época, já transformava a vida da pessoa. E da mesma forma ainda é hoje. Mesmo em que pese o fato do Espírito Santo ter sido derramado sobre toda a carne, os efeitos do Espírito Santo sobre quem o tem no seu coração, na sua vida, ainda são esses. Isaías 42, versículo 1, outro texto messiânico. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Eu pus sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Então você vê aqui uma parceria. Percebe? Eu pus sobre ele meu espírito, e agora, ou seja, depois disso, ele trará justiça sobre as nações. Percebe? Essas passagens mostram que o Messias ele não viria em sua própria força, mas ele viria no poder do Espírito. No poder do Espírito. Jesus cumpre exatamente essa expectativa quando no batismo o Espírito desce sobre ele em forma de uma pomba. Mateus 3,16. Vamos lá, Mateus, capítulo 3, batismo de Jesus, né? Versículo 16. 16, cadê 16? Aqui, Depois do batismo, quando Jesus saía do céu, saía da água, o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descer sobre ele como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu lhe disse: Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Aqui no caso está, quem me dá grande alegria, tá? Bom, continuando o nosso estudo aqui sobre o Espírito Santo no Velho Testamento, nós vamos ver o Espírito Santo sendo prometido sobre todo o povo. Ou seja, algumas pessoas eram cheias do Espírito Santo, como nós já vimos aqui, profetas, líderes de Israel, líderes específicos, reis, mas havia uma promessa para o povo que, esse Espírito que vocês estão vendo aqui, agindo por intermédio de pessoas específicas, vai ser distribuído para todos vocês. Ou seja, vocês também vão ter sabedoria, vocês também terão discernimento, vocês também terão poder para testemunhar. Vamos ver na prática como é que isso funcionou. Então, um dos textos mais importantes do Antigo Testamento sobre isso é Joel 28 e 29, que diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vamos ler aqui para a gente poder te mostrar algo interessante aqui. Então você vai abrir aqui em Joel. Vamos abrir aqui em Joel. Te mostrar algo interessante sobre esse texto. Miqueias, Obadias, Joel. Joel 3, 2, 28, né? Joel 2, 28. Então, depois que eu tiver feito, que eu tiver feito essas coisas, ou então depois dessas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre os servos e as servas, e farei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo, coluna de fumaça. Então, olha que interessante isso daqui. Eu te mostrei um texto de Isaías aqui, deixa eu achar ele aqui. Repousará sobre ele o Espírito. É esse aqui não.
Esse texto de Isaías aqui, ó, Isaías 61, 1. Eu te falei que aqui ele teve uma dupla concretização, né? Ele se revelou de duas formas. Profeticamente, em quem? Em Jesus, né? O Espírito de Deus está sobre mim. Inclusive, Jesus vai repetir esse texto lá em Lucas, mas ele também se cumpre no próprio Isaías. No momento em que ele vai falar isso, Isaías vai ter vários versículos assim. Agora, esse aqui de Joel, ele é diferente. Joel, quando você lê o capítulo 2 aqui, ó, vamos ver só o título, ó. Joel capítulo 2. Os gafanhotos invadem como um grande exército. Joel que está falando de um juízo que aconteceria. Um juízo que seria futuro ao tempo de Joel, mas que aconteceu antes da vinda de Jesus. Então, Deus estava falando com Joel sobre esse juízo, e aí de repente a promessa para que passou depois daqueles dias, aí ela vai trazer a promessa do derramado do Espírito Santo. Então aqui não tem um duplo significado, tem um só. O juízo aqui vai falar de uma praga que veio, e agora vai falar de uma promessa, mas que não cumpriu em Joel, que não cumpriu nos gafanhotos, mas que cumpriria unicamente quando o Espírito Santo fosse derramado sobre toda a carne. Então você vai encontrar o Espírito Santo de Deus agindo assim em toda a Bíblia. Você vê profecias que elas são duplas, que elas completam aqui e lá, mas tem outras que são puramente do futuro. E esse foi o caso aqui, mostrando que no futuro, relacionado ao tempo de Joel, todos os homens, todas as pessoas seriam cheias do Espírito Santo. Então essa profecia rompe a lógica anterior, em que apenas líderes específicos eram ungidos por Deus. Joel anuncia que chegaria um tempo em que todo o povo de Deus receberia o Espírito Santo. Não é isso? Então, independente da idade, do gênero e da posição social, todos receberam. E esse texto ele vai ser citado por Pedro lá em Atos capítulo 2, no derramar do Pentecostes ali. No dia de Pentecostes, como cumprimento da promessa. Assim Joel liga ou conecta o Antigo e o Novo Testamento, mostrando que o Pentecostes não era uma novidade, mas ele era a realização de um plano já antigo, feito por Deus lá no passado. Bom, já caminhando para o final, vamos ver agora a diferença do Espírito Santo entre o Antigo e o Novo Testamento. Então aqui é muito importante destacar que no Antigo Testamento o Espírito Santo agia de forma temporária e seletiva. Ele vinha sobre pessoas específicas para missões determinadas e podia se retirar, como no caso de Saul. Então a gente costuma dizer que a teologia, ela, falando de trindade, ela divide em três ênfases. Você tem a ênfase do Pai, que foi todo o período do Antigo Testamento em que a ênfase era o Pai. Você vê Jesus aparecendo ali em momentos temporários, você vê o Espírito Santo aparecendo, mas aqui de forma temporária e seletiva, porque a ênfase ali era o Pai. O Pai é como se fosse aquele que pegou um lote, ele está fazendo todo o alicerce da casa, toda a construção, para depois vir Jesus levantar as paredes e depois o Espírito Santo e colocar os móveis ali dentro. Certo? Então a ênfase no Velho Testamento é o Pai. Nos Evangelhos, a ênfase já passa a ser a segunda pessoa da Trindade, Jesus. E aí quando chega em Atos dos Apóstolos, a ênfase passa a ser do Espírito Santo. Tá? Então por isso que nós vemos o Espírito Santo agindo aqui de forma temporária, seletiva, mas não que ele não estivesse ali, mas ele age diferente do que você vai ver ele agindo
no, por exemplo, Atos dos Apóstolos, tá? No Novo Testamento, já após a obra de Cristo, o Espírito é derramado de forma universal e permanente, sobre todos os que creem. Isso não significa que o Espírito Santo estivesse ausente no Antigo Testamento, mas que a sua ação preparatória apontava para a plenitude que viria em Cristo. Bom, e quais as aplicações nós podemos fazer, nós podemos tirar dessa aula para hoje, que seja contemporâneo para nós? Então vamos listar algumas aqui. Ó. O estudo do Espírito Santo no Antigo Testamento nos ensina lições preciosas. É ele quem está presente desde a criação, sustentando a vida, foi isso? Ele concede sabedoria e dons práticos também, valorizando também o nosso trabalho, nossas habilidades. Ele capacita líderes e servos para missões específicas, nos lembrando que ninguém serve a Deus sozinho. Ele fala por meio dos profetas, mostrando que a verdadeira palavra de Deus nasce da inspiração do Espírito Santo. Ele sempre apontou para o Messias, preparando o coração do povo de Deus, do povo para Cristo, melhor dizendo. Ele prometeu ser derramado sobre toda a carne e essa promessa alcança também a nós. Então, assim nós podemos confiar que o mesmo Espírito que atuou poderosamente no Antigo Testamento continua ainda hoje, com ainda maior intensidade na era da graça inaugurada em Jesus. E para a gente fechar, então, podemos dizer que o Espírito Santo ele não foi uma novidade do Novo Testamento. Ele teve uma atuação diferente, né? Mas ele não foi novo, ele não apareceu aqui. Ele já estava presente desde o princípio, trazendo vida, capacitando líderes, inspirando profetas e apontando para o Messias. Então, o Antigo Testamento revela sua ação como preparação para a plenitude em que viria Jesus. Entender o Espírito Santo no Antigo Testamento nos ajuda a perceber que a obra de Deus ela é contínua, unindo passado, presente e futuro em um só plano de redenção. Ele é o mesmo Espírito que hoje habita em nós e que nos guia em nossa caminhada. Então, hoje nós vimos mais um pouquinho, nós estamos estudando a disciplina chamada pneumatologia. Isso é uma disciplina da teologia sistemática. Olha que interessante. Nós aprendemos mais uma aula sobre pneumatologia. Na aula que vem, nós vamos continuar estudando essa matéria. Nós vamos ver na aula que vem o Espírito Santo atuando nos evangelhos. Tá bom? O Espírito Santo atuando nos evangelhos. Espero que você esteja gostando. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like para estar ajudando a gente, compartilhar com outras pessoas e ativar o sininho para você receber as notificações. Deus abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.